Boa noite. Movimenta um pouquinho o corpo. Descruza as pernas. Espero que vocês estejam bem. Vamos seguir a leitura do Bernie Glassman. Vamos ver se hoje a gente termina o quinto prato. Eu acho que não. Hoje ele está falando servir e oferecer. No Japão existe uma prática que se chama takahatsu, literalmente carregar tigelas, na qual os monges, a gente fala takuhatsu, aqui está escrito taka, no qual os monges saem todos os dias para conseguir comida. Ela data dos tempos antigos de Buda, antes de monges se estabelecerem em mosteiros ou cozinhas. Mas a prática do takahatsu não se reduz apenas à coleta de doações ou oferendas de alimentos. É também uma forma de aprender a como lidar com todas as doações. Os monges vestem chapéus grandes de palha que escondem a parte superior do rosto. Eles não olham diretamente as pessoas fazendo oferendas ou a comida que está sendo oferecida. O que quer que seja oferecido é aceito com gratidão. Nem todo mundo entende ou aprecia essa prática. Há uma história sobre um monge que estava mendigando e uma mulher lhe gritou: "Seu monge preguiçoso, vai fazer algum trabalho." E ela jogou um balde de água em cima de sua cabeça. O monge ficou bravo e triste. Quando retornou ao mosteiro, seu professor o lembrou que no takuhatsu, tudo, bom ou mal, deve ser aceito com equanimidade. O monge disse ao professor: deveria ter aceitado a raiva da mulher como uma oferenda. Da mesma forma, também é importante aprender a lidar com as várias oferendas que recebemos na vida. Às vezes podemos ganhar muito ou então muito pouco. Às vezes podemos ser xingados ou amaldiçoados. E às vezes podemos receber uma grande doação de elogios, a qual é frequentemente mais difícil de aceitar do que todas as outras que podemos receber. Faça do seu lar o seu templo. Alguns anos atrás, Dalai Lama, o monge budista espiritual mais importante do Tibete, se reuniu com um grupo de rabinos em Nova Jersey. O Dalai Lama perguntou aos rabinos como os judeus tinham mantido sua religião e cultura vivas durante 2000 anos que tinham estado exilados de sua terra. Os tibetanos estavam exilados de seu país há 30 anos, ele disse. E ele estava preocupado com o futuro de sua religião. Um dos participantes, Blue Greenberg, disse ao Dalai Lama que os judeus tinham mantido sua religião viva em função de uma ideia engenhosa que os rabinos tiveram depois que seu templo foi destruído. Os rabinos disseram que cada casa deveria ser um templo. Então eles ritualizaram o Shabat, as velas eram colocadas de certa forma sobre a mesa e toda a refeição tornava-se uma oferenda. Tradicionalmente, as velas são acesas de uma certa maneira. Então, a refeição começa com o ritual de lavar as mãos e há uma bênção para o pão e o vinho, a fim de que a refeição do Shabat torne-se uma comunhão toda semana. A diáspora não destruiu a tradição, porque a família a perpetuou. Mais importante ainda, as crianças também se envolviam. O Dalai Lama achou muito interessante, porque ele disse: quando as nossas crianças vêm ao mosteiro, elas normalmente adormecem.
Faça do seu negócio o seu templo também. Ir ao Zendô, ao templo, à igreja, é uma coisa linda, mas deveremos cuidar para não cair na armadilha de pensar que o templo é o único lugar onde você pode praticar sua religião. Mesmo tendo um Zendô na nossa comunidade, eu tento assegurar que as pessoas entendam que elas podem praticar meditação em casa. Na Igreja Católica, você tem que ir à igreja para receber comunhão, o que está bem. E se você não estiver por perto da igreja, você perde sua comunhão. Eu acho que os judeus fizeram uma mudança muito boa, levando a religião para dentro de suas casas. Mas não é apenas a nossa casa que é nosso templo. Nosso trabalho e negócio também são um templo. Quando começamos a padaria Greystone, nós construímos um Zendô no andar de cima da padaria, acima do escritório. Nós lixamos a madeira e polimos os chãos para que tivéssemos um lugar onde praticar a meditação no trabalho também. Esta é uma parte chave do que estamos tentando fazer. Quando estamos cozinhando a refeição da nossa vida, o nosso negócio tem que ser o nosso templo. Nós não simplesmente fazemos negócios e então vamos a algum outro lugar para ser espirituais. Ser espiritual, como quer que se defina, é um dos ingredientes básicos do negócio. A espiritualidade também é um dos ingredientes básicos do serviço social. A menos que algum tipo de transformação pessoal ocorra, a menos que algum tipo de transformação pessoal ocorra, tanto nós que ajudam como nas pessoas sendo ajudadas, nenhuma mudança fundamental acontece. Sem tal transformação, nós ainda ficamos presos à visão do mundo que nos separa da realidade. Qualquer mudança que houver será quantitativa ao invés de qualitativa. A mudança fundamental acontecerá apenas quando quebrarmos as paredes de nossas visões ilusórias. Instituições, afinal de contas, são feitas de indivíduos. Mas temos que ser muito cuidadosos para não empurrar a espiritualidade à força ou qualquer coisa em ninguém. Não se pede ou se espera que ninguém na Greystone Family Inn se torne interessado no Zen ou em qualquer religião. Entretanto, nós oferecemos vários programas lidando com questões de autoestima e desenvolvimento pessoal, e nós apoiamos o envolvimento espiritual de qualquer tipo. Nos negócios e no serviço social, na própria vida, a transformação espiritual é o fermento que faz o pão crescer. Comida para os Budas e as Budas. Comida para os Budas. No mosteiro Zen, quando o cozinheiro termina de cozinhar, ele faz uma reverência para a assembleia de monges, esperando por sua comida na sala de meditação, e oferece uma porção da comida a Buda, ao fogo do cozimento, às deidades guardiãs da cozinha e aos espíritos famintos. Então ele cumprimenta quem vai servir, o qual oferece comida aos monges, acompanhado pelo som de um forte ritmo do tambor. Uma vez que comer não é visto como um momento para relaxar, mas como uma continuação da meditação, os monges comem sentados nas suas almofadas de meditação na sala de meditação. Antes de comerem, os monges recitam um canto enumerando os 72 trabalhadores que estiveram envolvidos na preparação da comida.
os fazendeiros que transformaram o solo e plantaram o arroz, as pessoas que o colheram, os monges, colegas que o servem enquanto o recitam, lembrando-se de viver de uma forma que seja digna de todo o esforço que foi feito para aquela refeição. Os monges comem em tigelas especiais que imitam as tigelas que eram usadas para mendigar por Buda, chamadas oryoki. A tigela oryoki consegue conter a quantidade certa de comida. A quantia correta de comida é diferente para cada pessoa, porque cada pessoa requer uma quantidade diferente de comida. Não há tal coisa como muito ou pouco. Os monges comem exatamente o que eles precisam, nem mais nem menos. Eles sinalizam com suas mãos quanto de comida quem serve deve colocar em suas tigelas. Eles podem repetir, inclusive, uma terceira vez. Mas eles devem ter cuidados para não pedir demais, porque sobras não são permitidas. Faça a comida ter uma aparência boa. No Ocidente, nós temos uma forma muito diferente de servir comida, é claro. Mas o princípio não é tão diferente. Quando temos o cuidado de arranjar a comida no prato de uma forma que agrade, e quando temos cuidado ao colocar à mesa, nós também estamos fazendo um tipo de oferenda. Mesmo que possamos dizer que estamos comendo, porque estamos com fome, não comemos direto da panela na cozinha. Nem pegamos simplesmente a concha e despejamos a comida, como nas cozinhas públicas. Nós esperamos com paciência para que a comida seja ajeitada e apresentada de uma forma apropriada. A apresentação da comida e o arranjo dos pratos, velas e flores na mesa são uma preparação muito importante para comer. Quando comemos comida, estamos nos nutrindo e satisfazendo nossa fome. Mas a apresentação apropriada da comida também alimenta o sentido da visão, da beleza, da cor e da proporção. Em nosso trabalho social, eu sempre incluo a estética como parte do que estou fazendo. A maioria dos assistentes sociais não age dessa forma. Quando eles veem o cuidado que tomamos com o aspecto estético, eles dizem: o que isso tem a ver com as barrigas ou empregos? A resposta é: tem muito a ver com as pessoas que estamos servindo. As pessoas precisam de moradia, comida e trabalho. Mas as pessoas não são apenas moradia, comida e trabalho. Elas são muito mais, muito mais. Seres humanos sempre têm uma dimensão estética. Um ambiente bonito sempre inspira as pessoas a viver mais plenamente e a apreciar a preciosidade do nosso mundo e de cada um. A beleza da arte e da natureza também nos faz lembrar da harmonia e esplendor internos, que são um direito de nascença de cada ser humano. Os japoneses entendem isso muito bem. Cada loja ou casa de massas, não importa como humilde, contém um tokonomo, um lugar onde pendurar um vaso pintado com um pequeno arranjo de flores. É uma coisa pequena, mas faz bem para a moral e adiciona dignidade e graça à vida diária. A arte também desempenha um papel importante no empoderamento das pessoas. Mitch Snyder, o fundador de um abrigo inovador em Washington, percebeu que atividades no teatro, pinturas e escrita eram tremendamente eficazes para ajudar as pessoas sem teto a ganhar novamente o controle de suas vidas. Talvez o aspecto estético de servir esteja geralmente faltando na nossa sociedade, porque os cozinheiros não estão olhando para os seus convidados bem de perto. Talvez eles estejam alimentando a sua própria imagem de uma pessoa sem teto. Eu nunca entendi por que uma cozinha pública
é apenas um lugar onde você distribui comida. Parece-me que uma cozinha pública deveria ser um restaurante com toalhas de mesa e flores. Deveria ser um lugar de dignidade. Eu acho isso porque quando eu olho aqueles que estou servindo, eu não vejo leprosos, eu não vejo abstrações como o sem-teto. Não há estatísticas na rua. Tudo que vejo são pessoas que apreciam as mesmas coisas que eu. Então eu posso não ter o dinheiro para fazer tudo da forma que eu quero fazer, mas com os ingredientes que eu tenho, eu posso certamente fazer o melhor trabalho possível. O aspecto estético das coisas se reflete na estrutura da nossa construção. Nós temos uma cobertura azul clarinho, cobrindo a calçada do lado de fora do prédio, na Warburton 68. No pátio, nós estamos construindo um jardim secreto para as crianças. Um lugar tipo conto de fadas, com uma cachoeira, uma árvore para escalar, arbustos para brincarem de esconder. Acho fascinante como muitas pessoas caminham pelo prédio e dizem: isto não parece moradia de sem-tetos. Só porque estamos criando moradia permanente que é agradável de morar e tem alguma dignidade. Em um certo sentido, elas estão certas. O prédio não é moradia para o sem-teto, porque não existem sem-teto morando aqui. Todos têm apartamentos e alguns estão trabalhando para adquiri-los. A situação está sempre mudando. Há todo um novo conjunto de ingredientes com os quais trabalhar agora. A estética também é muito importante no negócio. Algumas pessoas de negócio cometem o erro de pensar que só o negócio é tudo. Na padaria, por exemplo, a aparência do produto é um elemento muito importante. Faz parte do cozinhar aprender como colocar o glacê no bolo. É como fazer caligrafia. Um tubo do glacê é como um pincel de caligrafia e o glacê é a tinta. As decorações do bolo não apenas o fazem parecer bonito, mas também comunicam algo do estado de espírito que foi passado na hora de fazer o bolo. Eu vou parar aqui. Ele já falou bastante coisa que eu queria observar, né? Ele fala aqui dos oriokis, das tigelas de Buda. Hoje a gente terminou de gravar terminou de fazer a gravação do texto do filminho sobre oryoki que a gente vai compartilhar com vocês que queiram fazer o Mugon Sesshin no dia 19 de setembro, porque a gente vai incluir a prática do oryoki. O oryoki são as tigelas que a gente usa para fazer as refeições. Ele conta um pouquinho aqui da forma como, antes de servir os monges na sala de zazen para a refeição, o responsável pela cozinha põe todos os alimentos em frente ao altar de Ida Sonten, que é o altar da cozinha, oferece incenso, se faz 9 reverências e depois essa comida é levada para o Zendô, para a sala de zazen, e é servida nos oriokis de cada monge ou de cada praticante. Hoje a gente tem para leigos, né? Isso a gente faz nos nossos retiros. E antigamente, quando surgiu, como ele fala no Mendigar, na época de Shakyamuni Buda, a tigela grande, ela tinha o tamanho do estômago da pessoa. Então era uma tigela que eles saíam para pedir alimentos na cidade e as pessoas iam doando, eles voltavam para a floresta onde eles viviam na época e eles comiam dessa tigela uma vez por dia, né? Era só até o meio-dia, depois do almoço, depois do meio-dia não se comia mais. E eles comiam na ordem que estava, então não tem essa coisa de escolher, o que eu gosto mais eu deixo para o finalzinho.
né? Você comia na ordem que estava, não tinha misturar, né? E isso a gente pratica, a gente faz a nossa prática do Oryoki também, né? A gente recebe a comida nas tigelas, claro, não é uma só, é mais do que uma, são 3 tigelas onde o alimento é colocado, e a quarta tigela normalmente vai o tempero, ou vai um gersal, ou vai uma conserva, né? E a gente não costuma misturar, a gente come do que está na primeira tigela, devolve a tigela, pega a segunda, então jamais você está comendo e vai pegar a outra, né? Como a gente faz, às vezes a gente está comendo e espeta de outro lugar, não, é tudo uma única. Você está atento e presente naquela ação, né? Então você levanta a tigela, come, você devolve essa tigela e pega uma segunda. Então a gente vai poder experimentar isso um pouco no Mugon Sesshin em setembro, e a gente vai passar para quem se inscreveu o filminho e depois a gente compartilha com todo mundo, porque é interessante, né? Quem tiver curiosidade de saber. Também, se quiser procurar na internet, deve ter outras pessoas que fizeram. E outra coisa que ele fala é do cuidado, né? De que as coisas não são feitas de qualquer jeito, as embalagens, né? Os objetos, a forma de apresentar, servir a comida. Eu achei tão incrível, porque hoje a Shuden esteve aqui e ela me trouxe um omiyage, né? Um presente. Olha como ele veio, embrulhadinho, como é costume fazer. Ela trouxe da casa da mãe dela. É lindo, eu vou abrir para vocês verem. Então você imagina o cuidado, né? O miyagi é um presente, né? Uma lembrança. O presente não é para mim, o presente é para nós, né? Olha a caixinha, né? Nós ganhamos uma tigelinha, não é um orioke, mas é uma tigelinha com o símbolo do mosteiro sede da nossa ordem de Sojiji. Levíssimo, incrível. A gente depois precisa ler com cuidado, porque até tem escritas, ó. Escrito aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver, e todo escritinho aqui na lateral, ó. E ela trouxe de presente para a gente, para o nosso mosteiro, né? A família dela é budista, né? Não sei, não tenho certeza se ela teve um tio que foi monge da nossa tradição. Sensei, Então, eu achei. Ai! essa tigelinha, ela é usada na passagem do ano, no ritual do ano novo. Aí você Ah, coloca o saquê nessa tigelinha e toma 3 vezes, faz reverência e toma 3 vezes. muito bem, eu não sabia. Eu tô engraçado porque eu já estava pensando no ano novo esse ano. Eu Olha espero que a só. gente possa passar o ano novo presencialmente, fazer a nossa cerimônia de ano novo lá no mosteiro. Mas se não der, nós vamos ter que fazer online. Nós vamos ter que tocar 108 vezes o sino, recitar os 108 obstáculos, revolver o sutra, fazer com que esse vento da sabedoria chegue em todos os cantos, nas 10 direções, né? Como dizia Buda. E vamos usar a nossa tigelinha, vamos brindar com saquê, todo mundo em casa, nas suas casas, se for o caso. Mas é lindinho, adorei, Shuden, fiquei tão contente. E você vê, justo o texto fala disso, e eu já tinha posto aqui do lado, eu não tinha lido o texto. Eu falei, eu vou deixar aqui do lado, quem sabe dá uma oportunidade de eu mostrar, né, a delicadeza, né, o cocorô, né, como a gente fala, o coração.
E por que não fazer tudo desse jeito? A vida fica tão melhor, a gente se sente tão acolhido, né? É muito bom, é muito bom. Hoje realmente o texto me tocou assim várias vezes, sabe? Também porque fala do Shabat, né? Fala dessa tradição judaica também que está na minha origem também, na minha ancestralidade, né? E eu lembrava um pouco desse diálogo. Várias pessoas já tiveram esse diálogo sobre como que os judeus, tendo vivido a diáspora, essa dispersão, conseguiram preservar parte dos rituais, né? Essa ideia de que o templo é a sua casa, né? Você traz para a tua casa a prática religiosa e uma hora a sua casa transcende as paredes, que é um pouco o movimento que a gente tem falado muito, de que o mosteiro é onde nós estamos. Se a nossa relação com as coisas é uma relação onde traz essa espiritualidade, essa religiosidade, esse respeito, todos os lugares são um mosteiro, né? Então a gente convida para nossa casa, no caso dos judeus, era para se protegerem, né? É para não serem perseguidos, não serem descobertos. Então o ritual passou a ser feito dentro das suas casas, mas é como uma forma de preservação. Depois isso tem que sair de novo, né? As relações monásticas são as relações onde nós estamos, né? São as relações que nós construímos, né? Então, achei muito bom. Esse texto foi ótimo para mim hoje, para um domingo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Hi. Boa noite, Quem é? Érica. Érica. Oi. Por Eu que acabei fazendo. Consegue ouvir? consigo? Xisen, por que eu não estou vendo a Érica? Tô aqui. Sensei, sou eu que estou cuidando. Não tá travado, tá sem destacar seu vídeo. Deixa eu ver, deixa eu tirar aqui. Porque quando a Shuden falou, veio ela em primeiro plano e eu Ah, a vi. Agora eu não fala de estou vendo. novo. Você tá me vendo agora, Sensei? Não, também não estou. Ué, e você não tá destacada, nem tá fixada. Eu vou tentar de novo aqui. Vou destacar seu vídeo e vou cancelar o destacamento. Tá. Cancelar, tá sem nada. Fala aí, Érica. Oi, boa noite. Alô? Alô? Pode falar, eu estou te ouvindo, eu só não estou te vendo, mas não tem problema. Ah, agora eu estou, pronto. Pequenininha, mas eu estou. Acabei fazendo a relação com o chá. Eu achei bonito esse final que ele fala de como eles confeitam o bolo, que não é pela beleza em si, mas que tem a ver com a intenção que se coloca ao confeitar, né? E aí eu achei bem bonito isso, que acho que às vezes a gente, de um modo geral, a gente pode se aprender a estética ou a beleza só pela beleza, né? Sem considerar não necessariamente o que ela significa ou o que ela comunica, mas essa parte da intenção me tocou bastante. É o cocorô, né? Que a gente coloca em cada coisa que faz, né? Você vai adorar o Orioki, Érica. Hoje eu estava vendo filme e estava pensando em você. Eu falei, nossa, a Érica vai adorar. Vai virar uma mestra de Orioki. Muito bom. Mais alguém? Eu queria falar, o arroz sou eu, Juliana. Tô aqui no Oi. Avatar hoje. Achei bonito quando ele falou que a gente é muito mais do que casa. Agora eu já não lembro todos, mas casa, comida e trabalho, né? Porque Sim. hoje em dia a gente se define muito assim, né? Tipo,
apesar de serem essenciais também, né? Quando você vai viajar ou quando você vai mudar de cidade, né, as primeiras coisas que você vê é exatamente isso, né? E se você não tem essa estabilidade, né? Fica difícil você se erguer, né? Nessa nova vida e tal, né? Mas eu achei bonito que ele falou, as pessoas não são isso, elas são muito mais do que isso, né? Sim. Bem bonito. Você sabe que alguns dos encontros que a gente faz com os nossos professores, né? Eles fazem a gente chegar nesse lugar, assim, porque eles falam, quem é você? Aquela pergunta, né? Aí você começa, eu sou a Juliana. Não perguntei seu nome, eu perguntei quem é você. Aí você fala, eu sou artista. Não perguntei o que você faz. Até essa essência, né? Da gente entender que a gente é muito mais do que isso, né? Do que E o nome. quando você vai conhecer pessoas novas, assim, né? A primeira coisa, assim, às vezes para puxar conversa também, né? Começar a quebrar aquele gelo. E aí, o que você faz? Assim, para profissão, né? Que as pessoas vão perguntar, né? E a gente é muito mais que isso, é verdade, né? É muito bom. Foi bom ter hoje. Muito bom. Obrigada, Jus. Obrigada a você. Alguém? Não? Pensei. Hi? Quem é Oi, para eu procurar? Caio. Caio. Vamos Não, ver, só que eu um não. comentário rápido em cima disso que a Juliana e você comentaram agora com relação a se apresentar, né? Quando você chega num lugar, de alguma forma você acaba se apresentando, né? E para mim uma das coisas que me marcou forte quando eu comecei a praticar o Zen é que logo no começo, antes de ter praticado muito no Zendô, eu já fui para um retiro no Taikanji de 3 dias. E para mim foi muito curioso porque a gente chegou e já começou a prática. E tinham acho que umas 30, 40 pessoas. E ninguém se apresentou. Não tem essa rodada, sabe? E eu achei que isso foi muito forte para mim, porque na verdade tanto faz, entendeu? Não é o seu nome que importa. E no fim do retiro, depois dos 3 dias, você já meio que conhecia as pessoas e eu achei que até no nível de profundidade, em silêncio, não trocava olhar, não trocava palavra nem nada. E a gente não sabia o nome de ninguém, nem o que cada um fazia. E na hora de ir embora que rolou uma rodada de apresentações, assim, sabe? E para mim isso eu achei que foi muito forte, porque exemplifica muito na cara isso, né? Tipo, porque a partir do momento que você já chega se apresentando, falando quem você é e tudo, você já começa a criar um rótulo em volta. Muito bom. Isso é básico em Sexim. É muito legal isso. A gente chega, a gente não conhece as pessoas, não se fala, né? E fica íntimo. No final do retiro, fica uma euforia até de conversar, porque aí tem essa apresentação no final, né? E é um pouco isso também, para você entrar de coração aberto, né, nas relações e fazer só o que precisa ser feito. A gente só se comunica no retiro para fazer SAMU, né? E para que a roda gire, não é para personificar, né? Olha como eu faço, eu já. Se você se apresenta no início, já se cria uma ideia, né? Esse aí já pratica há 20 anos, sabe? Aí você já começa a ficar, vou ficar perto dele. E aí começa tudo errado, né? Todas as nossas fantasias, assim. Muito bom. Mais alguém? Não? Obrigada, Caio. Então vamos encerrar, vamos fazer a retribuição de méritos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.